Bom, primeiramente, meu muito boa noite a todos que estão assistindo essa videoaula. Eu me chamo Edinaldo Silva Belo, né? Eu sou aluno do curso de Física, Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Maranhão, e eu estou gravando essa videoaula como cumprimento de uma atividade da disciplina de História e Filosofia da Educação, em que foi solicitado a todos os alunos que gravassem uma videoaula. Primeiro escolhesse um autor, né? E gravasse uma videoaula, né? Eu escolhi o Maurício Trachtenberg, né? Onde eu vou falar de alguns aspectos. Dentre esses aspectos que eu vou falar sobre o Maurício está o contexto histórico do pensamento deste autor, como também vou falar da biografia e obra do autor, algumas curiosidades da vida do autor, né? Suas principais concepções e ainda as perspectivas filosóficas que influenciaram esse autor em suas obras, tá? Bom, gente, o Maurício Trachtenberg, ele nasceu no dia 4 de novembro do ano de 1929, tá? Na cidade de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, aqui mesmo no Brasil, tá? E morreu no dia 17 de novembro de 1998, aos 69 anos, no estado de São Paulo, certo? Ele era sociólogo, ele era educador e também era reconhecido como teórico libertário, tá? E a gente vai ver mais na frente por que ele era intitulado esse teórico libertário, certo? A sua escola, tá? A sua escola ideológica, vou chamar assim, era mais para o lado do anarquismo, do comunismo de conselhos, tá? Mas, porém, esse autor, ele tinha interesses, ele escrevia os seus livros, suas obras, tá? Era com bases sociológicas, tá? Com base na história, que era a sua formação, né? Que era a história, sobre filosofia, educação, política e anarquismo, tá? O Maurício Trachtenberg, ele viveu com seus avós no Rio Grande do Sul, tá? Seus avós eram judeus, eram agricultores, agricultores de subsistência, o que significa dizer que os avós do Maurício, tudo que eles criavam ou plantavam era por sustento da família. E foi justamente nesse cenário bucólico, vou chamar assim, né, esse cenário de campo rural, que o nosso autor em debate, ele viveu e aprendeu algumas línguas, tá? Dentre as quais ele aprendeu português, tá? Aprendeu espanhol, certo? Aprendeu alguns dialetos, como por exemplo Esperanto, aprendeu ainda o russo, a língua russa. E foi aprendendo a língua russa que esse autor ele se apaixonou em ler alguns autores russos, tá? O Maurício Trachtenberg, ele estudou em uma escola de Porto Alegre, mas ele não foi além da terceira série do primário, né? Então vamos ver mais na frente o que isso influencia em ele ser chamado de autodidata, certo? Pelo fato de ter pouco estudo e de repente estar despontando no mundo da educação. Bom, após a morte do pai do Maurício Trachtenberg, sua família transferiu-se para o estado de São Paulo, onde esse jovem, né, o Maurício, ainda jovem, começou a trabalhar, tá? E também ele filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, né, que é o PCdoB, né? Porém, ele foi expulso do partido, tá? Foi expulso por uma quebra de regra de militância. E então ele foi convidado a dirigir um outro partido que estava recém-fundado, que era o Partido Socialista Revolucionário, sob a sigla PSR. Tá? Ele trabalhou, enquanto trabalhou em São Paulo, ele foi operário da Companhia de Água das Águas de São Paulo, onde ele teve toda a sua experiência, tá, com a questão burocrática, do serviço público burocrático, aquela burocracia que hoje ainda conhecemos, né? Então ele conheceu na época em que ele trabalhou lá no Departamento de Água de São Paulo. Então isso, tá? Essa sua experiência, essa sua vivência rendeu ao Maurício muitas ideias para escrever alguns artigos, escrever alguns ensaios, tá? E alguns deles viraram livro, como foi, por exemplo, um ensaio que ele escreveu sobre burocracia e ideologia. Mais tarde virou livro. Nesse período,
o Maurício Trachtenberg, ele frequentava a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, lá em São Paulo. Tá? Então lá ele frequentava essa biblioteca, lia alguns livros de seu interesse, né? Aqueles lá que a gente viu, política, sociologia, história, tá? E foi lá nessa biblioteca, em discussão com alguns intelectuais, que o Maurício conheceu um intelectual chamado Antônio Cândido. Tá? O Antônio Cândido convenceu o Maurício a prestar vestibular na USP, tá? Porém, ele só entrou para a faculdade quando ele escreveu um ensaio, que foi um ensaio de planificação, desafio do século XX. Tá? Isso foi transformado em livro, mas na frente, vamos ver na parte que eu falar das obras, né, desse autor, veremos que tem essa planificação desafio do século XX como livro. Tá? Então ele prestou o vestibular, né, isso foi um passaporte, esse ensaio que ele escreveu foi um passaporte para que ele entrasse na USP, no curso de Ciências Sociais. Tá? Não sei o que aconteceu, se ele não se agradou do curso, mas o certo é que no ano seguinte, ele prestou vestibular também na USP, mas dessa vez para o curso de História. Tá? E aí ele foi aprovado e nesse curso ele foi até o final, certo? Isso tudo aconteceu durante a ditadura militar. Tá? Então, um cenário perfeito para quem gosta de sociologia, para quem gosta de anarquismo, para quem gosta de história e política. Tá? Ter as suas inspirações para escrever os seus livros, os seus artigos, certo? Então, durante a ditadura militar, ele escreveu a tese de doutorado dele. Tá? Ele fez doutorado em política e escreveu a tese em cima, tá? Em cima dessa inspiração que foi os acontecimentos daquela época. Tá? Ele, então, começou a dedicar a carreira de professor. Tá? Ele começou a lecionar na graduação e na pós-graduação em algumas universidades renomadas de São Paulo, entre elas a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como também a Unicamp, na Escola de Administração de Empresas, lá de São Paulo, né, da Fundação Getúlio Vargas. No meio acadêmico, o Maurício Trachtenberg ficou conhecido como um autodidata. Tá? Título esse que ele não gostava nem um pingo, de ser chamado de autodidata. Ele preferia ser definido como um socialista libertário. Tá? Esse é um termo assim que a gente pouco tem conhecimento, que a gente pouco lê por aí. Eu particularmente vim conhecer esse termo libertário lendo sobre esse autor. Tá? E aí eu pude entender o que é isso. Tá? Parece ser até algo inerente a esse autor, tá? Essa palavra. Tá? Então ele não gostava de ser chamado de anarquista e radical, ele não gostava. Tá? Porque isso era o contrário do que ele imaginava. Ele imaginava-se socialista libertário. Uma história curiosa que eu li sobre esse autor é que os livros do qual ele teve inspirações também, né, ele lia de forma escondida. Tá? Ele lia esse livro, os irmãos dele mais velhos compravam esses livros. Tá? Um dos livros que ele leu deste modo foi o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Tá? Ele lia também a obra de Stefan Zweig. Ele era proibido de ler esses livros, tá? Então ele lia escondido, os irmãos compravam e ele roubava, tá, esses livros e escondia no telhado da casa para poder ler no momento oportuno, certo? E aí tudo isso, tá? Todos esses acontecimentos, ditadura militar, filiação em partidos, vivência no campo, mudança de estado, tá? Essa leitura, vou chamar aqui essa leitura ilícita, tá? Tudo isso foi responsável pela formação desse autor, tá? Que deixou muitas obras, dentre os quais ele deixou 8 livros, tá? E inúmeros artigos em jornais e revistas de grande circulação aqui no Brasil, tá? Ele escrevia sobre diversos assuntos, como eu falei, a maioria do seu interesse, mas ele escrevia também sobre educação, política, sociologia, história e administração. Ele escreveu por vários anos em uma coluna de um jornal, tá? Um tabloide de São Paulo, onde era chamado de Nubatente. Tá? Essa coluna era chamada de Nubatente e ela era escrita para o jornal Notícias Populares, que era um tabloide de São Paulo. Ele defendia uma teoria pedagógica que ele chamava de pedagogia libertária, tá? O que previa essa pedagogia libertária? Tá? Ela era uma crítica incisiva ao modelo pedagógico burocrático,
E essa questão do combate à burocracia era muito recorrente na vida desse autor, tá? Então, diante dessa teoria da pedagogia libertária, certo? Ele previa alguns modelos que viriam a revolucionar a pedagogia, tá? A pedagogia e a educação, e consequentemente a educação, tá? Ele tinha como proposta uma série de mudanças nas instituições de ensino, entre as quais ele defendia a autogestão, tá? Essa autogestão, ela colocava como protagonistas, tá, da gestão da escola todos os envolvidos, inclusive a comunidade, tá? Todos envolvidos no processo educacional, certo? Então ele queria que esse processo estivesse, tá, na mão da sociedade. E dos alunos, dos professores também, tá? Ele defendia a autonomia individual, tá? Ele defendia essa autonomia individual onde ele imaginava que não deveria existir no processo de educação a questão da punição e de premiação, tá? Com isso, ele não era a favor daquela questão de ranking do melhor da escola, ranking do aluno que se destacou, tá? Então ele através dessa autonomia do indivíduo, ele criticava essa questão das punições e das premiações, tá? Ele também defendia, tá, com essa pedagogia libertária, ele defendia a solidariedade, tá? Ele fazia crítica permanente de todas as formas educativas que estimulavam ou fundamentavam na competição, como eu falei antes, ele não gostava dessa questão de ranking do melhor da escola, medalha por primeiro colocado na escola, né? E a gente ainda hoje vê muito isso, tá? E aí eu acredito que o Maurício Trottenberg, ainda nos dias de hoje, ele tinha muito ainda o que debater nesse sentido, tá? Então ele fazia crítica a todas as normas pedagógicas autoritárias, tá? Então essa proposta pedagógica propõe ainda que a educação deveria ser gratuita e para todos, tá? Gratuito para todos, sem distinção, certo? Isso é ainda muito atual, essa questão da educação para todos, a democratização da educação, tá? Então, algumas obras desse autor, temos, por exemplo, a Planificação e Desafios do Século XX, tá? Que é do ano de 67, ainda Burocracia e Ideologia do ano de 74, Reflexões sobre o Socialismo do ano de 86. Ele escreveu ainda, tá, uma obra chamada A Revolução Russa do ano de 88. Ele escreveu também a Memórias de um Autodidata no Brasil de 99. Eu até brinquei, tá, além do título dessa obra dele, brinquei acreditando que ele escreveu isso baseado nele mesmo, tá? Mas só uma brincadeirinha que eu fiz lendo sobre esse autor, tá, gente? Então, o Maurício Trottenberg, ele escreveu muitas coisas sobre o Marx e o Weber, tá? Ele fazia críticas, comparações entre os dois, tá? Mas ele achava que o Marx era o teórico por excelência, tá? Suas teorias por excelência, da estrutura e da base econômica. E por outro lado, ele achava que o Weber é por excelência da teoria da superestrutura política e ideológica das sociedades, tá? Podemos perceber, tá, a ligação deste autor muito forte com a questão política, tá, com a questão social e ainda com a questão educativa, que é o nosso foco dessa videoaula, certo? Em uma obra chamada de Burocracia e Ideologia, Trottenberg realiza uma leitura rigorosa da obra de Weber, tá, mostrando não só a validade, como também os limites de seu pensamento. Ele traça um retrato vivaz do autor ao mostrar sua angústia com a crise do liberalismo alemão do seu tempo, tá? Além disso, o Maurício Trottenberg, ele discutia as profecias uberianas, tá? Tá? Para Trottenberg, o interesse de Weber pela política e burocracia está relacionado com suas preocupações quanto à realidade social alemã, pois Weber pressentia o risco da burguesia aliar-se com a burocracia contra a democracia, tá? Então ele entendia que essas teorias do Weber, tá, ela já previa esse embate entre a democracia, tá, entre a democracia e a ditadura, certo? Além disso, Weber também antecipou a desilusão do socialismo real, apontando que